Bom, nosso cordial boa noite a todos. Boa noite. E sejamos todos bem-vindos à Casa do Caminho. Neste dia tão especial para todos nós, o aniversário da nossa casa, completando 48 anos. Caraca. Tá novinha, né? Bem novinha, né? É isso aí. Afinal de contas, todos nós estamos novinhos, né? O que são 48, 50, 70 diante da eternidade, né? Mas é sempre bom comemorar, né? Comemorar é sempre saber agradecer. Isso é muito bom. E não nos falta um motivo para agradecer, né? Aos nossos amigos espirituais, ao nosso querido Bezerra, que está sempre conosco, e a Jesus, acima de tudo. E aqui estamos para isso, para mais um dia de comemoração, mas logicamente não pode faltar um pouquinho de ensinamento, né? De aprendizado. Faz parte da nossa caminhada. O nosso aprendizado hoje vem através do nosso irmão Alcides, que é um trabalhador lá do Centro Espírita Jacarepaguá, e que nos dá a grata satisfação da sua presença. Bom, nós queremos... Nós queremos registrar a presença das casas que vieram trazer a sua preciosa colaboração, que nós sabemos, temos aqui o Núcleo Espírito José o Carpinteiro. Tem alguma outra casa aqui representada por alguém? Não. Não. Então, somente o José o Carpinteiro mesmo, né? É muito bom tê-los conosco, não só irmãos de outras casas, mas como irmãos da nossa casa, que por um motivo ou por outro estão afastados, estão ausentes, e que hoje fizeram questão de estar presentes, trazer o seu carinho, o seu abraço a todos nós. E para iniciarmos então, dando as boas-vindas a todos, nós vamos pedir a Bisa que cante as boas-vindas. É o número 29. Muito obrigado. Houve a nossa homenagem, que hoje cheio de saudades cantamos aqui. Não era essa não? Recorre a ti. Obrigado. Hoje é seu aniversário, tantos anos de trabalho na senda do bem. Caravanas de amigos, Maria e Jesus Cristo te saúdam também. Muito obrigado por ajudares a tanta gente. Dizer muito obrigado, Deus te abençoe pra sempre.
E assim sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho neste dia especial. Vamos lembrar para desligar o celular, tá bom? Para ele não nos incomodar. E agora, iniciando a nossa reunião, nós teremos a mensagem do dia, lida pela nossa irmã Regina. Boa noite a todos. Boa noite. É com grande alegria. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez reunidos. Com grande alegria que estamos aqui reunidos, né, para comemorarmos o 48º ano dessa casa. É sempre muito gratificante. Eu sou testemunha de que a gente adentra essa casa, muitas vezes pela dor, muitas vezes pelo amor, muitas vezes buscando o conhecimento, o entendimento, o consolo e o conforto, e tenham a certeza, recebemos. E eu digo a vocês, nem que eu ande o resto da minha reencarnação de joelhos, eu não pagarei as graças que recebo do nosso querido vovô Bezerra. E a mensagem de hoje é retirada do livro A Coragem da Fé, do nosso querido vovô Bezerra, e ele vem dizer para nós: compreendei e perdoai. Filhos, a compreensão é a virtude que vos predispõe naturalmente ao perdão. Compreendei para perdoar. Não conserveis ressentimentos no coração, sabendo que aquele que vos decepciona é um companheiro vencido pelos seus próprios conflitos. Não exijais dos outros infabilidade. Os amigos que seguem ao vosso lado, qual vos acontece, são espíritos assinalados por muitas limitações, aparentando exteriormente o que ainda não são. Compadecei-vos das mazelas alheias, não sobrecarregando os ombros daqueles que avançam, mal se aguentando ao peso da cruz. Não condicioneis a vossa conduta no bem à conduta de quem quer que seja, que a vossa fé não dependa da demonstração da fé dos que vos inspiram na jornada. Somente em Jesus Cristo devereis vos encorajar na luta. Os irmãos de crença espírita, principalmente os que se encontram servindo na mediunidade e os que ocupam posições de liderança, são, afinal, espíritos comprometidos com o passado. Nenhum deles se encontra imune ao assédio das trevas. Não raro, o personalismo e a vaidade apenas oculta nas almas uma estamenha de chagas, ou seja, uma quantidade imensa de chagas. Os que intentam brilhar para o mundo estão longe de possuir luz própria. A rigor, muitos de nós outros não estamos ainda sequer preparados para uma maior proximidade com Cristo. A possibilidade de semelhante convivência mais estreita nos levaria ao delírio. Quem, há séculos, se habilitou nas sombras só gradativamente se acostuma à claridade. O homem, sem maior conhecimento do Evangelho, transfere a sua ambição concernente às coisas materiais para as coisas divinas. Os apóstolos não chegaram a disputar entre si a primazia de estarem no reino celeste ao lado do Senhor? Assim, tomai vós mesmos a iniciativa da exemplificação e da coragem de vivenciar de forma irrepreensível a crença que abraçaste. Essa é a mensagem do nosso vovô Bezerra para um dia tão especial como o de hoje. E assim a nossa irmã Aline fará a prece inicial. Boa noite, irmãos e irmãs de ideal dos dois planos da vida. Aqui nos encontramos nesse ponto de luz para agradecer as benesses destinadas a todos nós. Somos felizes, Pai, porque aqui nos encontramos a educar os nossos sentimentos na senda do bem.
E o nosso querido vovô Bezerra sempre nos diz que as mãos de Jesus estão sobre as nossas, na dor e na alegria, paz e tempestades. E agradecendo a esse direcionamento amigo, de podermos trilhar as nossas jornadas de aprendizado em comunhão contigo, nós só temos que te dizer obrigada. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, envolve a todos nós em teus eflúvios de amor. Agradecemos a Deus por você ser esse anjo tutelar, a direcionar as nossas consciências na senda do bem. E assim, felizes por estarmos em comunhão com o Pai, por hoje estarmos comemorando mais um aniversário no nosso ponto de luz, nós só temos que te dizer o quanto nos sentimos agraciados por esse momento e pela presença do nosso irmão Alcides, que aceitou com carinho o nosso convite para que possamos participar deste banquete de luz. Sendo assim, renovados na senda do bem, nós só temos que te dizer gratidão, Senhor, por essa grande oportunidade de nutrir as nossas consciências na senda do bem. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão Alcides. Bem, gente, boa noite a todos. Boa noite. Que bom, vejo que a turma está animada e realmente o tema de hoje, a casa espírita junto à sociedade. É um tema complexo, cuja abordagem pode muitas vezes nos levar a manifestar a preferência pessoal por uma ou outra corrente ideológica. Porém, é preciso entender uma coisa: neutralidade não existe. O nosso amado, querido Hermínio Correia de Miranda, num de seus belíssimos livros, Cristianismo, a Mensagem Esquecida, ele abre o livro com a seguinte pergunta: o que é ser cristão? Muita gente acha que ser cristão é aderir uma ou outra forma igrejística. Por que nós estamos falando igrejística? Porque nós todos que aqui estamos, se sairmos lá na rua e dissermos assim, eu sou cristão, vão lhe perguntar de qual igreja. Porque o espírita não é reconhecido, não é identificado no contexto da sociedade como cristão. Porém, a coisa é muito mais ampla. 3 perguntas devem sempre ser feitas a todos nós. Uma, por que vivemos? A causa. A outra, para que vivemos? A meta, a finalidade. E a terceira, afinal, quem somos nós? Não pensem que essas respostas são fáceis. Na busca da resposta para essas 3 perguntas, ciência, filosofia, religião e arte, que, segundo Joana de Ângeles, são os veículos de manifestação de nossa consciência. Porém, é fácil perceber que entre ciência, filosofia, arte e religião, a mais conservadora, a mais retrógrada é a religião. É dificílimo para um homem de religião se desvincular das milenares, arcaicas e superadas formas de viver. Perguntem ao membro de qualquer igreja o que é a realidade espiritual da vida. Reparem que na pergunta,
quem somos nós está embutido o quê? A nossa identificação. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo aqui foi à escola e aprendeu que o homem é um animal racional. Não é mais. Há muito tempo que a OMS define o homem como ser biopsicossocial e espiritual. A Organização Mundial de Saúde define o homem hoje como ser biopsicossocial e espiritual. Eu falei o tema de hoje qual é? A casa espírita junto à... Você já está vendo a importância disso. A outra questão, porque uma é o colorário da outra, espiritual. Embora a OMS não defina o que é espiritual, mas a OMS também define saúde como completo bem-estar físico, mental e social. Reparem que a Organização Mundial de Saúde não está dizendo que saúde é ausência de doença, é de bem-estar. Ah, seu Alcide, vai me dizer que se eu tiver um câncer eu vou me ficar feliz? Todo mundo conhece a história de Amazonas Hércules. Todo mundo conhece a história de Jerônimo Mendonça. Reparem que eles eram muito mais sadios do que nós. Quantas vezes nós, desesperados e aflitos, não fomos lá pedir conselhos ao Amazonas Hércules? Então, minha gente, prestem bem atenção definitivamente. Deus existe ou não existe? O homem encarnado e desencarnado fala muito de Deus e fala muito em Deus, mas raros creem em Deus. Muitas vezes o ladrão assalta e escapa da polícia, graças a Deus. Muitas vezes, porque alguém quebrou a cara, se deu mal, bem feito, Deus é justo. A Inquisição matou em nome de Deus. Jesus foi morto em nome de Deus. Tudo isso, o nome de Deus era usado e até hoje é usado para justificar a iniquidade humana. Por isso que Jesus dizia, essa gente me honra nos lábios, mas não me tem no coração. Se mudar fosse fácil, não precisaria de reencarnação. Bastava nascer, crescer e morrer, estava tudo resolvido. Mas mudar é fácil, gente? Não. Aí vem a pergunta, se Alcides, como provar a existência de Deus? A gente sabe que a vida se manifesta através de eventos regulares. A regularidade do evento prova a lei que rege o fenômeno. Por exemplo, se jogarmos uma pedra para o alto, ela sobe e vai ser sempre assim? Porque isso é uma regularidade. Se é uma regularidade, tem uma lei. Lembrem-se que Newton explica esse fenômeno através da lei de gravidade. Mas eu pergunto, a maçã caía antes de Newton? Sim. As pedras caíam antes de Newton? Sim. Se não é obra do homem, é obra de quem? Vamos aqui. DNA. O DNA. Antes dos geneticistas, a transmissão genética sempre existiu. Então, se não é obra do homem, é obra de quem? Lembrem-se que o homem na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se... Ou seja, a natureza não é obra do homem, é obra de quem? Então, o homem tenta explicar as leis da natureza. E as leis da natureza estão divididas em duas modalidades, as leis físicas e as leis morais. Ainda passeando um pouquinho mais na certeza divina. Quando Darwin, na evolução das espécies, diz mineral, vegetal, animal, homem, foi sempre assim ou começou a ser assim?
a partir de Darwin. Sempre foi? Foi assim. Se não é obra do homem, é obra de quem? Deus. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, prova da existência de Deus. O que o Espírito responde? Um velho sábio da antiguidade já vô-lo disse. Conhece-te a ti? Opa, ele está falando da identificação de quem somos? Nós. Agora, se Deus existe, a causa, para que Deus nos criou? Com que finalidade? Agora vem outra pergunta. Gente, Sócrates, Platão, Mahatma Gandhi, Allan Kardec, Bezerra de Menezes, tem muito mais capacidade do que a gente? Tem, não tem? Tem. Então preste bem atenção. Se Deus deu a eles essa capacidade, por que não deu para a gente? Se foi um favor divino, isso configura uma injustiça. Mas Deus é injusto. Então eles são assim porque em sucessivas encarnações eles evoluíram mais do que a gente. Então a vida é um estado de consciência. Ah, seu Alcides, tudo bem, agora eu acredito em Deus, mas me prove a realidade espiritual da vida. Vamos aqui. Deus é a causa, o efeito somos nós. Se cessar a causa, cessa o efeito? Sim ou não? Se cessar a causa, cessa o efeito. Se Deus morresse, nós também morreríamos. Deus morre, então nós também não morremos. É fácil perceber isso. Agora vem outra questão. Mas, seu Alcides, tudo bem, o senhor está falando bonito, eu estou adorando. Vamos lá. Um aluno, eu sou professor de química, um aluno disse-me assim, professor, meu pai levou um choque, caiu desacordado e foi levado para o hospital. Ficou internado alguns dias. Registre-se, o aluno é de família evangélica. E ele me narrou o seguinte, o meu pai, depois da alta, chegou em casa e disse assim, engraçado, durante todo o tempo que eu estava no hospital, eu conversei com fulano, com a tia tal, só morto. Se ele estava inconsciente, em coma, e só conversou com mortos, ninguém estava morto. Ele conversou com espíritos, não foi isso? Então vejam bem, a realidade espiritual da vida não é uma concepção espírita, é uma lei da natureza, que o homem se recusa a aceitar. Tudo aquilo que a faculdade de medicina, de biologia, de enfermagem, odontologia, educação física, fisioterapia, tudo aquilo que as ciências médicas estudam é verdadeiro, mas não é completo. Por que não é completo? Porque falta o elemento espiritual. E quando Darwin diz mineral, vegetal, animal, homem, também não está completo, porque quem evolui é o princípio espiritual. Então vocês estão vendo que provar a realidade espiritual da vida é o desafio de grande de todos nós. Outro caso, um amigo meu, professor de literatura, gostava de uma cachaçinha e de um bom tira-gosto. Entupiu as artérias, infartou, ficou em coma no hospital. Sem que ninguém perguntasse, um dia ele disse, engraçado, enquanto eu estava em coma no hospital, eu sabia de tudo que estava acontecendo. Inclusive no dia que o médico chegou e disse assim, esse desgraçado não morre, ainda fica me dando trabalho. Se ele estava em coma e sabia de tudo, ele estava consciente ou inconsciente? A consciência não é cerebral, a consciência é... Veja bem, eu estou falando de argumento religioso? Não, porque a realidade espiritual da vida transcende a religião. Para vocês verem que é tão complicado aceitar isto, meu irmão, que é pastor, me disse o seguinte, ô Alcides,
Deus quer te usar na obra dele. Aí eu disse ao meu irmão, mas eu já faço a obra de Deus. Meu irmão disse, não, Alcide, espírito não fala, isso não existe, está na Bíblia. Aí eu disse ao meu irmão, na transfiguração do Tabor, Jesus conversou com Moisés e Elias, não foi? Ele disse, foi. E eles não eram mortos? Jesus é outra coisa. Então, mesmo nós espíritas, temos grande dificuldade de aceitar a realidade espiritual da vida. Sabe por quê? A gente só acha que Deus é bom e transcendente quando cura o meu câncer, quando cura a leucemia do meu neto. Mas a grandeza de Deus não está nas curas, mas nas leis que regem nossas vidas. É nisso que está a grandeza de Deus. E a gente precisa entender que a grandeza de Deus está na própria doença. Vê se não foi isso que o Amazonas Hércules fez. Vê se não foi isso que Jerônimo Mendonça fez. Vê se não foi isso que Jesus Gonçalves fez. Em vez de ficar chorando e lamentando, o que eu posso fazer para tornar minha vida melhor? Porque mesmo Lázaro, curado por Jesus, não teve que morrer. Então, minha gente, é isso que nós precisamos. Acreditar em Deus de verdade e aceitar a realidade espiritual da vida, sem a qual a razão de nossas vidas deixa de existir. O nosso bom poeta, Vinícius de Moraes, essa questão transcende. Um dia ele escreveu os versos que diziam o seguinte: às vezes quero crer, mas não consigo. É tudo uma total insensatez. Aí pergunto a Deus, escute, amigo, se é para desfazer, por que fez? Aí é que está. Eu moro na Taquara e dois senhores conversavam com a Bíblia na mão. E um disse para o outro o seguinte, quer saber uma coisa? E Deus se arrependeu de ter feito o homem, por isso ele vai acabar com tudo. Se Deus se arrependeu é porque ele errou. Deus errou. Então, minha gente, a gente precisa sair disso. Dessas concepções arcaicas, superadas, e entender que tudo na vida é amor. Tudo na vida é oportunidade de crescer e ser feliz. Quando você diz assim, Bezerra de Menezes é magnânimo, você diz isso porque as obras de Bezerra de Menezes revelam a sua magnitude. Será que as obras de Deus não revelam a sua magnitude? Em sã consciência, quem quer sofrer? Quem quer morrer? Sabe por que você não quer sofrer e não quer morrer? Porque é a lei divina que está gravada na sua consciência. Mostrando a você que felicidade e vida são estados de consciência. Quanto mais evoluído eu for, mais vivo eu me torno, porque foi lido aqui, porque mais percepções, mais compreensão do porquê e para que da vida eu passo a ter. E isso tudo tem um nome. Qual é o nome disso tudo? Educação. Quando nós passamos por aquela porta, Jesus abriu os braços e perguntou a cada um de nós, amigo, a que vieste? O que nós viemos buscar aqui nesta noite? Viemos aqui fazer oba-oba? Não. Viemos aqui falar de futebol? Não. O que nós viemos fazer aqui? Buscar o quê? Compreensão do porquê e do para quê da vida, para que a gente possa viver melhor, fazer escolhas sensatas que nos livrem da dor e do sofrimento. Uma ocasião, participando de um congresso numa mocidade espírita de uma casa, o tema do congresso era a homossexualidade e a juventude espírita. E o núcleo com que eu fui presenteado abrangia os jovens do 18 aos 25. E eu perguntei aos jovens, para que vocês vão às escolas
e as universidades. Jovens espirituais. Sabe qual a resposta que eu vi? Para ter uma profissão e ganhar dinheiro. Aí eu perguntei, só para isso? Silêncio total. Nós todos vamos à escola para ter melhor compreensão da vida. Para que a gente possa fazer escolhas que nos livrem da dor e do... Quem de nós não olha para trás e diz assim, se eu soubesse o que eu sei, não amava quem amei, não beijava a boca que beijei, não jurava o amor que jurei. Isso tudo podia ser se nós tivéssemos melhor compreensão da vida. Então é para isso que nós estamos aqui, operar nossa transformação moral e intelectual. Seu Alcides, tudo bem, ótimo. Então, para que serve a profissão? Não é só para ganhar dinheiro? Gente, Bezerra de Menezes era médico? Olha como ele exerceu a medicina. É isso que o tornou grande. André Luiz era médico? Onde foi para André Luiz? Olha, a profissão era... Eu sou professor? Eurípides Barçanufo é professor? Não tem diferença? Tem. Então, a profissão é caminho de evolução, porque você passa mais tempo no trabalho do que em casa. Não faça da sua profissão... Gente, ganhar dinheiro não é pecado, nem é crime. Agora, como ganhar dinheiro iludindo o outro? Se este copo vale R$10, para que eu vou cobrar 30? Para que a gente sai de farmácia em farmácia e o mesmo remédio tem preços diferentes? O que é isso? Egoísmo, ganância. E há coisas que, ainda que a lei humana torne legal, diante da lei divina ela é ilegal. E que vai valer para nós a lei humana ou a lei divina? A lei divina, sempre. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, responde ao papel da casa espírita junto à sociedade. Lei do trabalho, pergunta 682. Sendo uma necessidade para quem trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida. Meus amores, a cada reforma da Previdência você tem que trabalhar mais. Esta semana foi mostrado o trabalho escravo nas vinícolas no Rio Grande do Sul. Olha o que estão fazendo com os índios lá na Amazônia. Isso não é cristianismo, gente. Isso é maldade. Porque a lei, grande lei é não querer que faça aos outros aquilo que nós não queremos para nós. Eu pergunto a vocês, quem quer ganhar um salário mínimo? Ninguém. Mas, no entanto, todo mundo é obrigado a viver com salário mínimo. Por quê? Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? O limite das forças. Deus, porém, deixa o homem livre. Olha agora a pergunta 685. O homem tem o direito de repousar na velhice? Sim, pois está obrigado ao trabalho apenas de acordo com as suas forças. 685A. Atenção, senhores. No entanto, que para o velho que precisa trabalhar para viver, mas está incapacitado para o trabalho? Resposta. O forte deve trabalhar para o... E não sufocar, escravizar o fraco. Na pauta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei de Cari. Qual é o papel da casa espírita junto à sociedade? Amparar os desorientados de todo tipo, que em última instância somos todos nós. Kardec faz um comentário que é um verdadeiro libelo. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário que aquele que precisa do trabalho para viver encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. Vocês repararam?
o número de moradores de rua como cresce no Rio de Janeiro e no Brasil. O que significa isso, gente? Será que toda essa massa que está ali morando nas ruas está ali porque é vagabunda, porque não querem, gente? É isso que nós temos que refletir. Ah, mas eu dou a cesta básica, eu dou sopa, eu dou isso. Isso tudo é necessário, mas não é suficiente. É preciso dar dignidade ao homem de maneira tal que ele possa ganhar a sua vida com o seu próprio sustento. Aí Kardec, olha o que Kardec diz. Há um elemento a que não se tem dado o devido valor e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, aquela que cria hábitos, uma vez que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Gente, os hábitos de Bezerra de Menezes são os mesmos nossos. Os hábitos de Mahatma Gandhi eram os mesmos nossos. De Chico Xavier eram os mesmos nossos. Por quê? Eles eram mais evoluídos do que a gente. Eles eram mais educados. Não confundir educação com escolaridade. Escolaridade instrui, mas nem sempre educa. Chico Xavier tinha título de doutor, mas ele era mais educado que nós todos aqui. Então, é evolução. É evolução moral e intelectual que forja o caráter. Pestalozzi, o grande sacerdócio da educação, dizia: educação é o desenvolvimento harmônico e integral das potencialidades do ser. Quem é o ser? O espírito que somos todos nós. Então, quanto mais evoluído, mais educado, mais solidário, mais fraterno, livre de preconceitos. Gente, podemos ser cristãos sendo racistas? Podemos ser cristãos sendo homofóbicos? Podemos ser cristãos sendo machistas? Não. E prestem bem atenção, quando se fala em democracia, essas coisas todas, em promover a dignidade humana, qual é a grande palavra da sociedade atual? Inclui. Mas como incluir se eu sou preconceituoso? Como incluir se eu tenho ressalvas contra você? Reparem que realmente o que eu vou dizer aqui precisa acabar. O mundo só vai ser igual quando a mulher for realmente... Gente, olha que eu estou na condição de homem, mas quem estuda a história do cristianismo vai ver que a grande alijada do processo do cristão foram as mulheres. Inclusive, Jesus teve que brigar com os apóstolos por causa de Maria. E vocês vejam muito bem, quando você simboliza a mulher, de que você está falando? De sentimento. Porque se o homem simboliza a força, a mulher simboliza o sentimento. Tanto que nós todos, não é isso, meu amigo? Nós somos criados, eu ouvi dizer, homem não chora, isso é coisa de mulher. Quer dizer, só mulher que sofre, só mulher que sente. Não é isso, meu amigo? E se tua mulher te deixar, o que você vai fazer? Chorar e vai dizer, volta para mim, meu amor. Volta, eu errei, mas peço perdão e pronto. Essa é a grande realidade. Tanto que a gente que é professor, quando o aluno é deseducado, o que a gente diz que a culpa é de quem? Da mãe. A mãe não educou. Coitada da mulher, ela é culpada de tudo. E além da mulher, também quem é culpado de tudo no Brasil? O negro, que nunca esteve no poder no Brasil. Gente, essas coisas são sérias. Se o Brasil quiser ser realmente coração do mundo, pátria do evangelho, não pode uma pátria que se diz cristã ter trabalho escravo. Não pode uma pátria que se diz cristã ter tanto morador de rua, tanta criança abandonada, gente. Não pode. Isso é responsabilidade de quem?
Todos nós. De todos nós. Não pensem que basta apenas chegar aqui, pedir a Deus para iluminar as autoridades. Mas quem escolhe a autoridade, quem é que elege? Nós. A responsabilidade é nossa. E prestem bem atenção. Essas perguntas feitas por Kardec não são à toa. Nascem do conceito histórico, no contexto histórico, político e social que ele nasceu. Em que ano nasceu Kardec? 1804, o ano que Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França. O tempo passa. Em 1843, sabe quem chega a Paris para completar seus estudos? Karl Marx. Em 1846 nasce Leon Denis. Em 1848, Irmãs Fox. E o sobrinho de Napoleão, Napoleão III, assume o poder na França. Mas em 1848 também, Marx e Engels publicam o Manifesto do Partido Comunista. Por que essas histórias todas? Vai ler Leon Denis. Você vai ver que ele perde a visão, porque quando criança, do trabalho que ele foi escravizado. Vocês sabem por que a origem da palavra greve? A palavra greve vem da França. Em Paris existia a Praça da Greve. Aí os pescadores, revoltados com a condição de trabalho, resolveram ficar parados na Praça da... Então eles estavam fazendo a greve. Então, você vê que essa luta por melhores condições de trabalho não é de agora. É desde sempre, porque o homem continua lobo do homem. Olha só que coisa interessante. Mas em 1859, 2 anos após a publicação do Livro dos Espíritos, houve um fato que mudou o mundo: a descoberta do petróleo. E novamente, quando essas brigas, vá procurar saber por quê que o dia 1º de maio é considerado o dia do trabalho. As mulheres nos Estados Unidos pararam a produção porque eram escravizadas. Vejam bem, qual é o papel da Casa Espírita junto à sociedade? Qual é? Orientar, esclarecer o homem do porquê e para quê da vida, para ele entender que certas atitudes, embora as comuns, ele não deve praticar. Lembrem-se, qual foi a grande briga de Jesus com os hebreus? Os hebreus eram formalistas. Eles achavam que bastava ir ao templo e praticar as normas do templo. Eles estavam resolvidos com as leis divinas, não foi isso? Mas vê se foi isso que Jesus ensinou. Não. Os romanos, ao tempo de Jesus, também eram formalistas. Bastava sacrificar aos ídolos que estava tudo resolvido. Então vocês notem que contrariar interesses enraizados na alma humana, contrariar preconceitos, combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé, é coisa para poucos. Vou lhes perguntar agora, quem foi feliz, Saulo ou Paulo? Hein? Paulo. E quem era poderoso? Quem tinha dinheiro? E dinheiro traz ou não traz felicidade? O problema não está no dinheiro. Está em como eu ganho e no uso que eu faço do dinheiro. Como professor de química, uma ocasião, eu recebi uma proposta maravilhosa. Montar um laboratório para destilar cocaína. Me ofereceram uma fortuna. Aí você vê o Alcide passando em BMW, e aquele negão ali está com dinheiro, à custa do sacrifício dos outros. Allan Kardec, sempre ele. Allan Kardec de novo, hein? Lei de sociedade. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Allan Kardec, lei do progresso. O estado de natureza e a lei natural são a mesma coisa? Não. O estado de natureza é o primitivo. A civilização é incompatível com o estado de natureza, enquanto a lei natural
contribui para o progresso da humanidade. Meus amores, Joana de Ângeles usa muito as ideias de Jung, não é isso? E Jung busca muito a questão dos arquétipos, dos símbolos. Minotauro e o centauro. O minotauro tem corpo de homem e cabeça de... Vê se não é isso que você vê por aí. Vê se não é isso. Quem bate mulher é o quê? O minotauro, porque tem cabeça de animal, embora num corpo de homem. Quem vive de explorar o irmão a custo de qualquer coisa, também é um minotauro. O racista, o homofóbico, o que assassina o homossexual, que inclusive o Brasil é o país que mais assassina o homossexual. São seres humanos como nós, como pode o índio morrer de fome em plena Amazônia? Aí vem outra pergunta, afinal, a quem pertence a riqueza natural? Nós não temos uma natureza pródiga? E por que tanta miséria na nossa terra? Isso é sério, gente. Muito sério. Será que o Brasil falhou também, como outros povos falharam na sua missão? Nós temos que pensar nisso, gente. Nós não estamos espíritas, não é à toa. Inclusive, a irmã leu na página de abertura que o palestrante, o presidente, quem está na frente é que deve ir. Mas, obrigado por vocês estarem aqui me dando oportunidade de me curar um pouquinho, de me tornar melhor. Avançando um pouco mais. Ai, Allan Kardec, se eu fosse como tu, eu não estaria aqui. Não, mas eu não sou. Não. Olha o que Allan Kardec diz mais. Livro dos Espíritos, civilização. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Resposta, progresso incompleto. Progresso da legislação humana. A sociedade poderia reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Resposta, poderia, se todos as compreendessem bem e quisessem praticá-las. Então elas bastariam. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis especiais. Meus amores, vamos aqui. Meus amores. Mundo das ideias de Platão. Vamos passar um pouquinho aqui. Meus amores, você aprendeu com o André Luiz que as colônias espirituais têm governador, não tem? Tem ministro também, não tem? Tal e qual aqui, tudo que tem aqui tem, mas nem tudo que tem lá tem aqui. Reparem que alguém que sabe como é eleito governador de uma colônia? Alguém sabe como é escolhido o ministro de uma colônia? E qual é um dos crimes mais graves diante da lei divina? O abuso da autoridade. É gravíssimo. Sabe, por funcionários, trabalhadores. Pense bem na tua postura diante de seus subalternos. Aqui deve ter muitos professores, não deve ter? Cuidado com a sua postura diante de seus alunos, porque um dia Deus vai dizer para você o que fizeste dos filhos que eu te dei, e você vai dizer, aqueles 5 que eu tinha lá em casa, não. Cada aluno era um filho meu que eu botei na sua mão para você cuidar. E cada vez pro auxílio, então, vai ser pior. Além dos alunos, assim, você lembra aquele dia no aniversário do Centro Espírita do Caminho que você estava lá? Cada participante do estudo era um filho meu que eu dei para você cuidar. Olha o poder da palavra, induzindo a comportamentos nefastos. Então nós temos que ter responsabilidade naquilo que fazemos. E dizer, porque todo mundo é doutor em vida, ali, se fosse comigo, eu resolvia. Não resolvia não, porque quando é com você, o desespero é o mesmo. E foi lido aqui no texto, não basta acusar, mostrar o defeito. É preciso propor as soluções. Allan Kardec. Esse tal de Allan Kardec é um caso sério.
Cadê? Mais um pouquinho, ó. Agora, influência do espiritismo no progresso. Eu estou falando do que está no livro dos ex. Você está vendo o tamanho da nossa responsabilidade? O espiritismo se tornará crença geral ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Resposta: certamente ele se tornará crença geral e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. O espiritismo pode fazer com que os homens compreendam onde estão seus verdadeiros interesses. Nós, espíritas, temos uma responsabilidade enorme. Ninguém é espírita porque é evoluído. Todo mundo é espírita porque é um fracassado. O espiritismo é uma ferramenta para nós trabalharmos os sentimentos e as emoções. Aprendermos finalmente que só há um caminho para a felicidade. Amar a Deus sobre todas as e ao próximo como a si. Fazer aquilo que Jesus disse, dar a outra face. Não é o cara dar um soco aqui, agora dá aqui do lado de cá para consertar, não. A prece de Francisco de Assis revela o dar a outra face. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Por que Jesus tinha paz? Ele tinha trauma, ele tinha complexo, ele tinha frustração, ansiedade, medo, angústia. Não, por isso que ele tinha paz. Bezerra de Menezes tem paz? Ele tem medo do futuro? Não. Nós temos medo de morrer? Temos. Sabe por que nós temos medo de morrer? Com medo de... Quem é da igreja tem medo de ir para o inferno. E quem é espírito tem medo de ir para o umbral. Aí eu morro de medo de morrer. Porque no meu íntimo eu sei que falta alguma coisa. Ninguém engana ninguém. Então, quando Francisco de Assis diz: Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, você consegue imaginar Jesus tomando remédio tarja preta? Você consegue imaginar Bezerra de Menezes fumando maconha, gente? Você consegue imaginar isso? Não, por quê? Falta de sintonia. Eles estão em outro patamar. E quando é que eu vou ter paz? Quando eu vencer os meus conflitos existenciais. Lembra o livro de Joana? Conflito existenciais. É disso que nós estamos falando. Quando se falou em perdão, o perdão não é para quem praticou a ofensa, é para o ofendido. Não guarda mágoa, não guarda rancor, ressentimento, geradores de doenças, de diabetes e outras tantas doenças, porque toda doença tem um componente psicológico. Veja bem, ciúme, ódio, rancor, mágoa são fatores externos ou internos? Então o desequilíbrio está dentro de nós. Não é ninguém que me perturba, eu é que me deixo perturbar. Obsessor dá defeito a alguém? O defeito é de quem? Nosso. Como diz a música, a onda, olha a onda, todo pensamento é uma. E de acordo com a onda que eu emito, é a onda que eu atraio para junto de mim. Ah, senhor Alcide, o senhor está me deixando bolado. Que bom, porque é isso mesmo que eu quero, é te deixar bolado. Que você sai daqui, eu sou pior do que eu pensei, eu não sou aquilo que... Exatamente isso. A gente sempre é pior do que a gente pensa. Agora tem uma ressalva. Todos estão de parabéns. Porque em outras épocas, você não estaria aqui a esta hora. Você estaria preocupado com a novela, com o jogo do Flamengo, Botafogo, Vasco e Fluminense, não é isso? Mas hoje você está aqui. Já é um avanço. Aí, Francisco de Assis, onde houver ódio que eu leve o... Porque a face oposta do ódio é o quê? Onde eu leve a ofensa que eu leve o... Porque a face oposta da ofensa é o... Onde houver discórdia que eu leve... Vê se não é outra face. Onde houver dúvida que eu leve...
A dúvida angustia, aflige, mas a certeza dá paz. Onde vem desespero que eu leve? Reparem, quando alguém está em crise, Shakespeare, um dos grandes gênios da humanidade, Hamlet, está em crise existencial profunda e pensa em suicídio. Aí ele vê a pergunta: e se eu não morrer? Continuarei sofrendo, porque o suicida não quer morrer, ele não quer sofrer. Igualzinho você. Aí você se torna suicida indireto, porque você não tem coragem de se matar, mas se enche de cigarro, de comida, que acelera o teu desencarne. Suicídio indireto. Seu Alcides, então, é isso mesmo. Deus deu ao homem o dom de falar para ele se comunicar, e o homem inventou o quê? A fofoca. Deus deu ao homem o dom de olhar para contemplar as belas coisas da natureza. O que o homem inventou? O olho grande. O marido da outra é sempre bom, a mulher do outro é sempre a melhor. Contente-se com o que é seu. Muitas vezes você cego não vê as virtudes da mulher que você tem do seu lado. Muitas vezes você cega não vê as virtudes do homem que você tem do seu lado. Não projete aquilo que Joana de Andes chama, não projete sua sombra no outro. Outro dia o aluno disse assim para mim: ô professor, aliás, não foi aluno, foi aluna. Ô professor, eu queria que o senhor fosse meu pai. Eu disse: não, minha filha, não posso ser seu pai, eu só sou pai dos cristãos lá em casa. Ah, mas professor, eu falei para minha mãe que ela tem que namorar o senhor. Vocês estão rindo? A mãe foi na escola me conhecer. Aí quem ficou doido fui eu. Prestem bem atenção agora, a raiz do problema. A menina tinha admiração pelo professor. E com certeza ela tinha um pai ausente. Adote seu filho, adote seu neto. O conceito de família é outro. Hoje, né? Eu vejo avós buscando os netos na escola. Seu avô ia te buscar na escola? Nunca. Seu avô ia te buscar na escola? Nunca, porque você é um avô dos tempos diferentes. Meu pai nunca foi me buscar na escola, mas eu ia buscar minhas filhas na escola. Sou melhor? Não. Os tempos é que são outros. Mudaram. Vamos deixar o machismo de lado, porque o machismo só separa, não acrescenta, não soma. Não tenha vergonha de ficar de joelho diante da mulher e dizer: querida, me perdoa. Não tenha vergonha. Tudo bem, gente? Posso fazer uma pergunta? Possa. Porque o senhor falou em olhos grandes. Eu tenho um irmão que fala assim: irmã, o olho grande é pior do que uma macumba. Ele está certo ou errado? Ih, bela pergunta. Opa! Gente, opa! Tudo está no pensar? Então, por incrível que pareça, vamos lá, já que a senhora falou nesses termos. Quando eu penso com ódio, que onda que eu emiti? Independente de eu estar numa macumba, numa casa espírita, numa igreja. Está entendendo? Tudo é o pensar? Bastou. Pensou, bastou. Agora, só vai pegar se isso estiver dentro de seu der sintonia. Reparem bem que a luz ama as trevas, porque a luz quer que a treva seja a luz também. A treva é que se revolta com a luz. Que foi o negócio? Jesus nos olha como inimigos? Não. Mas muitos de nós olhando para Jesus como inimigos. É isso que a gente vem aprendendo na casa espírita. Compreender os mecanismos da vida para que a gente possa viver melhor. Para que a gente possa entender que lá no Pai Nosso, quando é dito: mas livrai-nos de todo, de que mal que ele está falando? Do mal que eu posso fazer a outrem, porque o mal que me prejudica é o mal que eu faço, e não que o outro volta contra mim. São essas coisas que nós precisamos entender. Ah, Francisco de Assis,
Ah, se eu fosse como Francisquinho, não, essa hora eu estaria aqui? Não. Mas vejam bem, deixa eu acabar aqui que está quase na hora. Já tem gente lembrando que o feijão está no fogo. Olha a questão do contexto histórico, social e político. Lei de justiça, amor e caridade. Direito de propriedade. Qual é o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Resposta: o de viver. Qual é o primeiro direito natural do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. O professor que negligencia na qualidade da aula que vai dar, está embaraçando o futuro daquele espírito. Se aqui tem professor, cuide melhor de sua aula. Cuide melhor de suas relações com seus alunos, com seus colegas. O direito de viver confere ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais puder trabalhar? Sim, mas deve fazê-lo em família, como abelha, por meio de um trabalho honesto, e não acumular como um egoísta. É natural o desejo de possuir? Sim, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é puro egoísmo. Tem gente que se ufana de ter 30 apartamentos. Para quê? Se ele só precisa de um para morar. É pura ostentação. Agora olha a pergunta, hein? Qual o caráter da legítima propriedade? Só é legítima a propriedade que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Não faça ao outro que você não quer que seja feito contra. Aí vem a pergunta, aqui, quem quer ser maltratado? Ninguém, então não maltrate seu irmão. Quem quer ser oprimido? Ninguém, então não oprima teu irmão. Não esqueçam de uma coisa. Joana de Ângeles, aqui ó, vitória sobre a depressão. Olha o que diz Joana. Ah, Joaninha. Ô, mulher danada. Ué, cadê o negócio que eu perdi? Perdi. Ah, tá aqui. Livro Vitória sobre a Depressão. Conquista de sentido existencial. Conquista de sentido existencial. Por que vivemos? Para que vivemos e quem somos? Qual é a resposta? Somos em franca evolução para aprender a ser feliz. Por que nós não somos felizes? Porque Deus castigou? Porque Deus puniu? Não, porque não aprendemos a ser felizes. São coisas diferentes. Disse, cadê? Vou pegar esse cara lá na frente. Aí no dia que ele veio me pedir para ensinar um negócio para ele, para estar pelo sabe como é que a gente precisa ter paciência com o outro, meu filho? Aí ele olhou para mim, você está vendo? Naquele dia que eu pedi para você me explicar, você me chamou de burro. E agora, o que eu digo para você? É assim que a gente vai ter que educar essas crianças. Porque, como escreveu no seu belíssimo livro, Hermínio Corrêa de Miranda, nossos filhos são espíritos. E aprendeu a lidar com espíritos encarnados e desencarnados, que nós estamos aqui, não é isso, meu amigo? Porque é o que nós somos. Não há diferença estar encarnado ou desencarnado. A diferença é apenas de vibração, mas a necessidade é a... Pergunto a vocês, André Luiz deu entrada como suicida, não foi? Olha o que ele é hoje. Olha o salto evolutivo que ele deu. Vocês estão percebendo que só o caminho para ser feliz é evoluir, se despir do preconceito, do orgulho, da vaidade, e se libertar de uma vez por todas das ideias infelizes
que nos ensinaram de que Deus pune, que Deus castiga. Não, Deus abre a oportunidade da reparação. É por isso que nós estamos aqui, como prova da misericórdia divina. Eu não preciso sofrer para crer em Deus. Eu preciso aprender a ser feliz. E esse é o papel da casa espírita, forjar um homem melhor, para que o homem melhor, educado no pensamento, no sentimento e na vontade, seja sempre grato a Deus em tudo quanto quiser. Aquele violão maravilhoso que essa moça toca, que encanta e fascina qualquer um de nós, é prova da misericórdia divina. Não é, vejam bem, o planeta de prova é e não de dor e nós que transformamos as provas expiatórias em dor e porque não compreendemos porque vivemos e para que vivemos. E essa função educativa está onde? Na casa é, porque um homem melhor vai gerar uma sociedade mais justa, mais amorosa, portanto mais feliz. Façamos isso e seremos felizes, como cantou o nosso querido amado Gonzaguinha. Ontem, o menino que brincava me falou que o hoje é semente do amanhã. Para não ter medo, nunca deixe de sonhar. Não se desespere. Esse tempo vai passar. Nunca se entregue. Nasça sempre com as manhãs. Deixe a luz do sol brilhar no céu de teu olhar. Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo. Nós podemos, vamos lá fazer o que será. Então vamos nos dar as mãos, vamos nos unir e cantar sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tu me permitir passar pelo que eu passo, para que a minha consciência desperta numa nova aurora, numa nova realidade, numa nova vida feliz. Obrigado a todos vocês, parabéns à casa e que a gente possa estar sempre unidos e reunidos nesse mesmo sentimento. Obrigado. Obrigado. Vamos lá. E agora, aqui do itinerário presente, no itinerário, nós todos vamos agradecendo a casa. Então, enquanto a mesa canta uma musiquinha para a gente, as nossas irmãs, uma de cada lado, vão passando e distribuindo a nossa lembrancinha.
teremos a nossa mocidade de evangelização, tá certo? E após a prece, saiam todos pela lateral, pegar um copinho de refrigerante, um pedacinho de bolo da nossa casa. Obrigado sempre pelo carinho de todos, pela presença de todos, e vamos continuar juntos, cansados por mais um pai que ouro. Eu com certeza estarei aqui, eu sei que é possível. Mas vamos ser justos, tá bom? Obrigado por tudo e vamos fazer a nossa prece. Obrigado, Senhor, pela fé. Obrigado por tudo que é Deus. Obrigado, Senhor, pelo mundo que é a vida. A canção já nos estimula a sermos gratos. E é isso, querido Mestre Jesus, que queremos fazer neste momento. Sob a tua bênção, sob o amparo do nosso querido mentor, orientador, o nosso querido vizinho, comemoramos mais um ano de existência. Claro que não foi fácil. Lógico que as dificuldades existiam, mas também não nos faltou a fé, a coragem, o entusiasmo, a inspiração para que superássemos todos os obstáculos. E aqui estamos, mais um ano, comemorando juntos dos novos e dos velhos amigos, de tantos trabalhadores de boa vontade, que espontaneamente aqui vêm desempenhar diversas funções, cada qual dentro das suas qualidades e condições, mas todos auxiliando nesta nossa caminhada, para que a casinha do caminho possa continuar de portas abertas, para receber sempre os convidados que Jesus enviará a todos nós. Obrigado, Jesus querido. Continue conosco, nos fortaleça, nos ampare, nos abençoe, mas abençoe a toda a humanidade terrena, especialmente aqueles mais sofredores, vítimas de todas as catástrofes, de tudo isso que observamos no nosso planeta. Mas sabemos que todos de hoje no comando Jesus querido, e não abandonas nenhum de nós. Que continuemos agradecendo pelo amparo, a tua luz, a tua bênção. Que a Mãe Santíssima continue estendendo o seu manto sagrado a nos envolver, a nos proteger e amparar com este amor materno que nunca nos falte ao longo da nossa caminhada. Gratos somos pelo nosso querido vizinho, que está sempre conosco a nos inspirar, a nos orientar e a nos guiar. Sim, dizer, continue a nos abençoar, continue a nos inspirar, para que façamos o melhor para a casa do caminho, que façamos
amplificando a tua vontade. Que possamos ter sensibilidade suficiente para entender aquilo que desejas de cada um de nós. E continuamos por tantos anos, cumprindo a missão que nos propusemos, cumprindo aquilo que cabe a cada um de nós. Somos gratos aos amigos espirituais que nos antecederam, ao nosso querido Narciso, que está sempre conosco também, orientando e abençoando. Continue conosco, querido irmão, na nossa caminhada. Graças a Deus, meus queridos amigos, que a paz do Jesus querido esteja com nós. Neste dia de tanta alegria, não poderia faltar e vos trazer o meu abraço fraterno. Vos agradecer por tudo que tem feito, por esta casinha que tanto amo. Obrigado a todos vocês, pelo carinho e pela dedicação, pelo empenho em todos os trabalhos que realizam. Continuem, meus irmãos, e um dia todos vocês entenderão a importância de cada tarefazinha que realizam. Que importância terá no mundo espiritual. Obrigado a todos vocês. Obrigado ao nosso amado Bezerra de Menezes. Obrigado a Jesus. Receba o abraço fraterno do nosso irmão Narciso Rodrigues, com a graça de Deus. E hoje eu quero frutificar a igreja de Guaraná,
purificado. Saio para a porta lateral, pego o refrigerante, o bolinho e vamos todos lavar.